Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre a Guerrilha do Araguaia, uma das maiores e mais influentes fontes de resistência armada à ditadura militar brasileira. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora, tá bom? Só tem lá. E claro, quando você compra uma camisa ou uma caneca, você tá apoiando o nosso podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se/História em Meia Hora. Repetindo, apoia.se/História em Meia Hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. E no episódio exclusivo dessa semana, eu falei um pouquinho sobre o MR8, um outro grupo de guerrilheiros que também fez a luta armada e também, assim como a Guerrilha do Araguaia, resistiu à ditadura. Então, se você quiser e puder me ajudar, né, tem que poder também, sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História pros Brother, onde eu falo de história, só que com humor também, tá ligado? Eu também tô fazendo um podcast pra aquela revista Aventuras na História. Joga aí no seu agregador de podcast favorito, que você vai me encontrar por lá, beleza? É isso, gente. Me siga nas redes sociais, é @ProfVitorSoares no Twitter e no Instagram, e segue o Instagram do podcast também, @História em Meia Hora. Agora, bora começar a falar sobre trabalho de base, violência, paciência, comunismo, China e revolução. Roda a vida em Portugal e vambora! Qual é a linha que separa a guerrilha do terrorismo? Como se tira um governo autoritário do poder? É possível existir uma revolução no Brasil? Essas são algumas perguntas que podemos fazer quando analisamos o que foi a Guerrilha do Araguaia. Como vocês já devem ter percebido, esse aqui é um daqueles episódios quentes que a galera ou curte ou vai me xingar até a terceira geração. Infelizmente, aqui no Brasil, falar sobre a ditadura militar ainda é algo polêmico, por mais absurdo que isso possa parecer. Mas mesmo assim, se você é novo aqui no História em Meia Hora, saiba que eu sempre baseio o conteúdo do podcast em autores confiáveis e em fontes históricas. E eu faço isso para que, quando passar a meia hora, você tenha um bom conhecimento sobre aquilo que a gente está estudando, né? Essa introdução é muito importante porque, de fato, é um tema delicado e que até hoje tem repercussões na vida de familiares e no cotidiano político. Mas para entendermos muito bem o que rolou nesse processo, precisamos dar alguns passos para trás para entendermos algumas coisas muito importantes. O nome desse episódio é Guerrilha do Araguaia. Mas se alguém te parasse no meio da rua agora e te perguntasse: "Ô fulaninho, o que é uma guerrilha?", você saberia responder? Eu já disse isso algumas vezes nesse podcast, mas nunca é demais repetir. Quando estamos estudando história, as palavras têm muito peso. Os termos que usamos para a gente se referir a eventos e processos nunca são por acasos. E entender o que cada uma dessas palavras significa já é metade do caminho, eu te garanto. Sempre que falamos em guerrilha, estamos falando de um grupo armado. Mas diferentemente da polícia ou do exército, que também são grupos armados, uma guerrilha está lutando contra um determinado governo que está no poder. Uma boa dica é essa: uma guerrilha sempre estará contra o governo, beleza? Além disso, uma guerrilha é composta em sua maioria por civis, ou seja, pessoas que não passaram pelo treinamento e pela carreira militar convencional. E a guerrilha pode ser tanto urbana quanto rural. Isso vai depender de cada contexto político. Mas por que a gente está falando de guerrilha aqui no Brasil? A gente só consegue responder essa pergunta se olharmos para duas coisas: o cenário internacional e a política interna. Durante a década de 50 e 60, o mundo viveu vários momentos de grande tensão por conta da escalada militar que a Guerra Fria estava tomando.
Do outro lado do mundo, a China havia passado por um longo processo de mudança política e de transformações sociais, que resultaram naquilo que chamamos de Revolução Chinesa. Ela aconteceu em 1949. Inclusive, tem episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre Guerra Fria e sobre a Revolução Chinesa, tá? Mas enfim, foi após essa revolução na China que o país se tornou socialista. E isso, de certa forma, ligou um alarme no lado do mundo capitalista. Já aqui na América, o maior momento de tensão foi durante a Revolução Cubana, feito político que implementou uma agenda revolucionária no país, que em seguida se tornou uma revolução socialista. Tanto em Cuba quanto na China, as guerrilhas rurais tiveram um papel fundamental na derrubada do governo para a implementação da revolução. Depois que Fidel Castro e seus companheiros assumiram o poder em Cuba na década de 50, passaram a apoiar movimentos de esquerda na América Latina e até oferecer treinamento em solo cubano. E como vocês podem imaginar, houve uma série de reações a esse tipo de movimento em vários países, inclusive, claro, o Brasil. Quando tinha algum tipo de manifestação política, não era muito incomum você ver faixas com a seguinte frase: "O Brasil não será uma nova Cuba", ou coisas assim. Será justamente esse contexto político e social que vai servir de palco para o golpe civil-militar contra o presidente João Goulart. E é claro que, internamente, existiram outros fatores que nos colocaram sob uma ditadura. Mas assim que Jango foi deposto, os militares assumiram o poder e a ideia deles era que eles ficassem por pouco tempo lá. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. No total, os militares governaram o país por mais de 21 anos. E durante esse tempo, a sociedade brasileira se mobilizou para mostrar a sua indignação de várias formas. Comitês políticos foram criados, manifestos e livros foram escritos para tentar explicar o que estava acontecendo, jornalistas denunciaram a corrupção e a violência dos militares e, claro, muitas greves de trabalhadores paralisaram um país. Artistas precisaram criar suas músicas e filmes completamente fora da caixinha para poderem fugir da censura e produzirem a sua arte. E enquanto isso, brasileiras e brasileiros acreditavam que a única forma de derrotar um governo autoritário era pegando em armas para tentar implementar no Brasil uma opção revolucionária, que acabasse não só com a ditadura, como também levasse o país a um processo de transformações radicais para sua população. E foi a partir dessa intenção que alguns brasileiros se juntaram para formar a Guerrilha do Araguaia. Na primeira parte do episódio, nós entendemos o que de fato é uma guerrilha. Agora, vamos focar um pouquinho melhor na região do país em que esse grupo se estabeleceu. Nos anos de 1960, o mapa do Brasil era um pouco diferente do mapa que conhecemos hoje. O estado de Tocantins, naquela época, não existia, e seu território pertencia ao estado de Goiás. Nessa região, ao norte do país, temos o rio Araguaia, um dos maiores e mais importantes rios do Brasil. Próximo ao Araguaia, existia uma área chamada Bico do Papagaio, que fazia divisa com Pará, Maranhão e Goiás, onde atualmente é o Tocantins. Essa foi a região escolhida por alguns militantes para abrigar uma guerrilha, que derrubaria a ditadura e implementaria uma revolução no país. Mas por que especificamente esse lugar e não outro? Por que uma guerrilha em um ambiente rural e não nas cidades? De acordo com os membros da guerrilha, aquele local seria perfeito para abrigar essa empreitada por conta das pessoas que estavam lá. A região do Araguaia sempre foi muito atrativa para as pessoas que tentavam buscar a sorte garimpando algum metal precioso. Era um local de cultivo de terras e também de caça. Além disso, o Araguaia se tornou um local de refúgio daquelas pessoas que fugiam das secas do sertão nordestino. Por isso, a maior parte dos habitantes dessa região eram trabalhadores, pessoas simples e que, de acordo com os guerrilheiros, seriam o público-alvo perfeito para ingressarem na luta armada. Molecada, vocês concordam comigo que, mesmo vivendo sob um regime ditatorial, é um passo muito grande você ter coragem para pegar em armas, para lutar contra o exército? A gente não tá falando de polícia e ladrão, aquela brincadeira de rua, tá ligado? Quando falamos em guerrilha, a luta armada é realmente uma luta armada. Estamos falando de civis se organizando para lutar contra exércitos, que são muito mais bem preparados e têm muito mais recursos que qualquer guerrilha.
Entrar numa guerrilha é uma decisão muito, mas muito mesmo, difícil de ser tomada. E olha que interessante o que a historiadora Denise Hollenberg falou sobre a luta armada brasileira. Abre aspas. O sentido essencial da luta armada não estava na resistência à ditadura militar. Era anterior a ela. Tratava-se antes de um projeto político de combate à ordem política e econômica vigente antes de 64. Fecha aspas. O que essa historiadora está nos explicando é que existia um pequeno grupo político brasileiro que desejava construir uma revolução aqui no Brasil. E eles fariam isso através das armas. Mas que grupo é esse? Estamos falando do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Como vocês bem sabem, a política institucional brasileira sempre foi muito conservadora quando o assunto é implementar transformações drásticas para melhorar a vida da população. Dentro desse cenário político, vemos nascer na década de 20, de 30, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio sobre a história do PCB. Eu tenho um livro muito legal chamado Breve História do PCB. É um livro do José Antônio Segato, tá aqui na minha frente agora. E é só mandar mensagem lá no Instagram, @História em Meia Hora. Manda mensagem, comenta lá na última foto que você quer esse episódio, que, né, se pá eu faço, beleza? Mas enfim, gente, durante muito tempo, o PCB foi o único partido comunista aqui do Brasil. E isso só mudou nos anos 60. Durante esse período, o PCB estava na ilegalidade e os militantes e líderes do partido decidiram partir para uma postura mais tranquila, tá ligado? A ideia era receber mais uma vez a aceitação dos outros partidos e assim, né, poderem voltar a participar do jogo político tradicional. Porém, tinha uma ala dentro do PCB que era totalmente contra essa linha que o partido estava adotando. E por conta disso, saíram e fundaram o PCdoB em 1958. A ideia era ser uma linha mais radical, seguindo o marxismo maoísta, ou seja, se inspirando na Revolução Chinesa, que a gente falou um pouco mais cedo. E foram justamente os militantes do PCdoB que começaram a Guerrilha do Araguaia. Como eu disse, a principal inspiração do partido era o maoísmo. E isso significa que o PCdoB acreditava em uma revolução a partir do campo. E esse também foi um dos motivos que explicam por que o Araguaia foi a região escolhida. No ano de 1967, mais ou menos 80 militantes do partido migraram para o Araguaia. Em geral, esses militantes eram estudantes ou jovens que tinham acabado de sair da universidade. E a técnica maoísta de guerrilha tinha alguns princípios bem diferentes. O que fundamentava a ação dessa guerrilha era o trabalho de base. Isso quer dizer que o objetivo dos guerrilheiros do Araguaia era a médio prazo. Esses jovens foram para o norte do país e por anos tentaram se aproximar da população local, fazendo o mesmo trabalho que os moradores de lá faziam, que era viver de pesca, da agricultura e do garimpo. Em contrapartida, enquanto conviviam com os moradores do Araguaia, eles tentavam conquistar a confiança deles, oferecendo cursos de alfabetização política e muitos outros serviços básicos. Para os militantes do PCdoB, essa era a melhor estratégia de fazer com que os trabalhadores daquela região aderissem voluntariamente à luta que eles estavam desejando e planejando há tanto tempo. O Araguaia também foi escolhido pelos guerrilheiros porque tinha um grande número de trabalhadores que poderiam ser integrados à luta armada. Mas, além disso, a região do Araguaia era formada por matas e florestas, e isso garantia que a formação dessa guerrilha acontecesse distante dos olhos dos militares, e ao mesmo tempo prepararia os guerrilheiros para lutarem em uma região que os militares brasileiros daquele período não estavam acostumados. Se liga só que interessante o que o historiador Alessandro Visacro vai falar sobre isso, abre aspas. A guerra de guerrilhas, por si só, não era o suficiente para infligir ao inimigo uma guerra decisiva e assegurar a tomada de poder. Na verdade, não competia a guerrilha vencer, apenas desgastar as forças oponentes, obrigando-as a lutar campanhas longas e inconclusivas, ao mesmo tempo em que desempenhavam um importante papel na conquista do apoio da população. Expandiam continuamente a sua estrutura organizacional. Fecha aspas. O objetivo da Guerrilha do Araguaia era se fortalecer pouco a pouco para poder iniciar um levante popular pelo Brasil, partindo do norte e marchando em direção a Brasília, para tirarem os militares do poder e darem início a uma revolução brasileira. Eu ainda vou falar mais sobre como que a Guerrilha do Araguaia treinava e como foram os embates com o exército brasileiro.
Mas me dá só um minuto, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre espionagem, guerrilha, táticas de guerra, sobrevivência, democracia e camisa havaiana. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito LOLJA, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Kira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Mesmo que o objetivo da guerrilha do Araguaia fosse algo a médio e longo prazo, os caras não tiveram vida fácil. Antes de irem para o Araguaia, aproximadamente 18 militantes do PCdoB tinham ido para a China para receber treinamento da própria Academia Militar de Pequim no ano de 1963. A data desse treinamento nos mostra que alguns membros desse partido estavam querendo se preparar para iniciar um processo de revolução aqui no Brasil. Mas sobre isso, eu preciso fazer um parênteses. É muito comum vermos em debates sobre a ditadura pessoas dizendo que o Brasil estava à beira do comunismo ou algo assim. E isso definitivamente não é verdade. Esses militantes que foram para a China estavam indo para um país que o processo revolucionário durou décadas, ou seja, foi algo lento e com muitas variáveis. Além disso, também é importante termos o senso de proporção. Poucas dezenas de militantes políticos foram receber um treinamento de guerrilha, ou seja, seria muito difícil imaginar que um número tão pequeno conseguisse tomar um país tão grande e diverso como o Brasil. E essa dificuldade se prova verdade, porque quando chegaram no Araguaia, os membros do PCdoB, que partiram principalmente de São Paulo, começaram a encontrar uma pequena resistência dos moradores locais. E não é que os moradores não gostassem deles ou eram avessos aos que os guerrilheiros estavam fazendo. A questão é que a integração entre essas pessoas não era algo simples de se fazer. Tem um exemplo bem interessante que talvez deixe isso mais claro para vocês. Em uma oportunidade, um guerrilheiro estava aprendendo algumas técnicas de sobrevivência na floresta com um caboclo local. Esse guerrilheiro disse que o seu companheiro era bom no facão. Aí o morador do Araguaia deu a seguinte resposta: ele deve ser bom mesmo é de caneta, fazendo, claro, uma referência aos guerrilheiros serem todos universitários. Além disso, eles eram chamados de os paulistas. E podem parecer coisas pequenas, mas a ideia inicial do grupo era se integrar aos moradores do Araguaia, fazer com que fossem praticamente parte do mesmo grupo. E essas pequenas diferenças, querendo ou não, atrasam um pouco o projeto guerrilheiro. Mesmo assim, praticamente todos os guerrilheiros que tiveram oportunidade de contar o que viveram no Araguaia costumam dizer que a população local foi essencial para que o grupo se mantivesse firme por muitos anos. Durante o período de treinamento e integração com a população local, os guerrilheiros aprenderam técnicas de sobrevivência e de localização em um lugar que não é tão convidativo para quem não conhece a área. Os guerrilheiros aprenderam a fazer longas caminhadas pelas florestas sem perder o rastro do caminho que eles precisavam voltar. Vale lembrar que naquele período a tecnologia era muito inferior à que temos hoje. Então, conhecer a região, os atalhos, os melhores caminhos era um grande ativo quando a guerrilha entrasse em confronto com o exército. Por muitos anos, os guerrilheiros no Araguaia conseguiram se instalar e começar o seu trabalho de base sem serem notados pelo governo brasileiro. A organização em todos esses anos foi tão grande que os 80 guerrilheiros do Araguaia conseguiram se espalhar por uma área de 6,5 mil quilômetros quadrados, em que eles tinham postos com algumas armas, alimentos e remédios.
No Bico do Papagaio, existiam 3 bases que eles chamavam de ponto A, B e C. Essa estrutura foi criada a passos bem lentos desde 1967, e eles conseguiram atuar muito bem até serem descobertos no início da década de 70. Como eu disse no começo desse episódio, a ditadura militar brasileira durou muito tempo. E isso significa dizer que a repressão autoritária foi diferente ao longo de todos esses anos. Mas no início dos anos 70, rapaziada, ali vivemos o auge da repressão da ditadura. É só lembrar que, alguns anos antes, o AI-5 havia sido aprovado e a censura, as prisões políticas estavam a todo vapor. Desde a segunda metade da década de 60, o exército brasileiro já estava lutando contra guerrilhas, mas principalmente as urbanas. E já fica aqui como recomendação também um episódio que fizemos sobre Carlos Marighella. E eu falei nesse episódio, como que a guerrilha urbana se organizou para lutar contra os ditadores. A guerrilha do Araguaia começou a ser descoberta em 71 por fontes diferentes, mas não existe uma versão oficial sobre isso. Um dos casos mais famosos sobre o Araguaia foi o da militante Lúcia Regina Martins, que usava como codinome apenas o Regina. Durante seu tempo na guerrilha, ela acabou engravidando e, infelizmente, foi uma gravidez de risco e, por isso, ela precisou ser socorrida em Goiânia. Mas quando ela ficou estável, ela deveria voltar para a base da guerrilha. Só que, ao invés disso, ela fugiu para São Paulo, de volta para a casa dos seus pais. De volta ao lar, ela começou a ser pressionada pelos seus familiares para contar onde ela esteve todo esse tempo, né? E assim que ela contou onde esteve e o que fez, os seus familiares foram relatar ao CIE, que é o Centro de Informações do Exército. O CIE funcionava como uma espécie de departamento de inteligência e de investigações. Uma outra fonte de informações sobre o Araguaia também partiu de membros da guerrilha que abandonaram a causa. Um desses militantes foi Pedro Albuquerque, que fugiu com sua esposa, mas acabaram sendo capturados e torturados em Fortaleza, no Ceará. Todos os membros da guerrilha recebiam instruções sobre o que deveriam fazer em casos de prisão ou tortura. Mas o que fazer quando a causa é abandonada? Em muitos desses casos, o que esses ex-guerrilheiros faziam era delatar os seus antigos companheiros para ficarem livres da prisão. Mas, como eu disse, nenhuma dessas versões é oficial, e os ex-guerrilheiros negam que tenham informado o exército onde a guerrilha se organizava. O próprio Pedro Albuquerque contou anos depois que o exército brasileiro já tinha as informações necessárias para começar a combater os guerrilheiros. Bom, mas independentemente de toda essa disputa de versões, o que rolou foi que os militares fundaram algumas operações especiais para acabar com essa guerrilha. Não podemos esquecer nunca que estamos dentro do período da ditadura, só que a ditadura está inserida dentro do contexto da Guerra Fria, tá? Então, combater guerrilhas era o mesmo que combater o avanço do socialismo no Brasil, e claro, na visão dos militares, né? A primeira dessas operações foi a Operação Papagaio, que teve início em abril de 1972. Um pequeno grupo de 5 homens foi enviado para a região do Araguaia, mais especificamente em Marabá, onde iriam fazer um reconhecimento da região e verificar se ali, de fato, tinha alguma base de guerrilha. A estratégia do exército foi muito acertada, porque da mesma forma que a guerrilha do Araguaia se instalou aos poucos, o exército liderado pelo Major Lício Maciel fez o mesmo. Instalou uma base de cada vez para que, pouco a pouco, um número maior de soldados pudesse ser enviado para as proximidades sem chamar a atenção dos guerrilheiros e pegá-los de surpresa. Mesmo que o PCdoB tivesse se preparado por anos, o armamento que eles tinham não tinha comparação com o armamento do exército. O jornalista Hélio Gaspari, em seus livros sobre a ditadura, reuniu documentos mostrando que os guerrilheiros tinham apenas algumas dezenas de pistolas, 25 fuzis, 4 metralhadoras e algumas armas artesanais. No total, haviam 63 armas para 71 guerrilheiros. Ou seja, tinha mais gente do que arma. Enquanto isso, o exército avançou pelo Araguaia e em agosto de 72 conseguiu levar 1.500 homens para lá. A primeira operação, a Operação Papagaio, ficou marcada por um confronto mais direto entre os soldados e os guerrilheiros. E por incrível que pareça, nesse primeiro embate, os militantes comunistas levaram a melhor. E qual foi o motivo para essa primeira vitória? É simples. Os guerrilheiros estavam muito mais bem adaptados ao ambiente inóspito da floresta do que os militares.
Mesmo que os militares não tivessem vencido, eles conseguiram espalhar os guerrilheiros. E como consequência desse espalhamento, o Centro de Informações do Exército liderou a segunda operação em abril de 73, que ficou conhecida como Operação Sucuri. Mas dessa vez, eles decidiram usar uma técnica diferente. Eles não iam vencer pela bala, como foi a primeira tentativa. Dessa vez, os soldados foram levados a conhecer melhor a região, tentar recrutar a população local e se infiltrar fingindo que eram grandes fazendeiros, tentando comprar terras na área. O objetivo dessa espionagem era descobrir informações sobre os guerrilheiros que estavam escondidos na mata. Molecada, enquanto a Operação Papagaio pode ser considerada uma operação de combate, a Operação Sucuri foi um trabalho de inteligência e reconhecimento do local. Essas duas operações serviram de base para o que rolou depois. E molecada, o que rolou depois foi pesado. Em outubro de 73, deu-se início à Operação Marajoara. E essa tinha como objetivo eliminar a guerrilha do Araguaia e os seus guerrilheiros. Além de contar com um armamento ainda maior, o Exército Brasileiro agora tinha informações que o CEI tinha obtido para caçar os guerrilheiros que estavam espalhados e tentando fugir do exército. Eu disse que nesse ponto a coisa fica pesada porque os métodos que os militares usaram não foi nem um pouco legal. Era comum ouvir a frase guerrilha se combate com guerrilha. E com isso, o alto comando militar permitiu que fosse feita qualquer coisa, qualquer mesmo, para descobrir os paradeiros dos militantes foragidos. Nessa guerra, acabou sobrando para os moradores locais, que foram presos, torturados e obrigados a contar onde os militantes do PCdoB estavam. Caso contrário, você sabe, né? Apanhariam e às vezes até a morte. Se antes os oficiais se preocuparam em brincar de espião, entre aspas, né? Agora eles chegaram para quebrar tudo. Pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a guerrilha foram presas e torturadas para de alguma forma darem algumas informações. Com essas técnicas de tortura, os militares conseguiram informações sobre os guerrilheiros que estavam nas matas e começaram a caçar um a um. E a palavra correta é exatamente essa: eles foram caçados. Quando eles estavam encurralados, sempre eram levados para as áreas mais isoladas e sem recursos naturais para sobreviverem. A Operação Marajoara foi a responsável por encerrar de vez a guerrilha do Araguaia. E no total, nesse período 60 militantes foram mortos em combate ou fuzilados após serem presos e enterrados ali mesmo. A guerrilha do Araguaia representou uma tentativa dos partidos mais radicais brasileiros de iniciarem um processo de radicalização política com o objetivo de levar a uma revolução brasileira. Mas mesmo que os membros desse movimento não tivessem conseguido cumprir o seu objetivo, esse tipo de grupo alimentou a esperança de outros movimentos com o mesmo perfil, tanto no campo quanto nas cidades. Mas se liga só que doideira. Mesmo com o fim da guerrilha, as operações dos militares ainda não tinham acabado. Faltava mais uma. Como estávamos vivendo em uma ditadura, o governo tinha o poder de apagar alguns dados e fingir que certas coisas não tinham acontecido. E foi exatamente isso que os militares fizeram. Em 1974, estava na presidência o general Geisel, que tinha como objetivo começar um processo de redemocratização, mas que deveria ser feito lento e da maneira mais gradual possível. Enquanto ele, entre muitas aspas, permitia a democracia novamente, ele trabalhava em paralelo para apagar o rastro de sangue que os militares deixaram. Um dos exemplos disso foi a Operação Limpeza, que consistia em voltar ao Araguaia e acobertar tudo o que tinha acontecido. Dar um jeito de eliminar os restos mortais dos guerrilheiros para que nada daquilo pudesse ser vinculado aos militares. E é nesse ponto que muita gente faz confusão sobre o porquê da ditadura ter sido tão cruel. Legalmente, uma guerrilha não poderia existir, claro. Mas o exército, gente, enquanto representante do Estado brasileiro, simplesmente não pode, tá bom? É o Estado. O exército não pode matar os seus cidadãos e dar um fim nos corpos. Eles eram considerados bandidos, ok, eles eram. Você tem que prender e fazer um julgamento justo. E não sou eu que tô falando isso não, tá, gente? É a Constituição, é o que a lei diz. E definitivamente não foi nada disso que aconteceu. Membros da guerrilha e pessoas inocentes foram presas e torturadas até darem as informações que os militares queriam, marcando mais uma mancha na história da nossa democracia. Eu disse que falar sobre a guerrilha do Araguaia era também falar do presente, né?
E eu disse isso porque no ano de 2014, a Comissão Nacional da Verdade começou a investigar para tentar punir os culpados por essas atrocidades. E também, dar algum tipo de reparação aos familiares que perderam os seus entes queridos. Pessoal, eu já disse e vou repetir. O meu papel aqui não é julgar se as pessoas devem ou não pegarem armas para derrotar um governo autoritário. A única coisa que eu sei é que só estamos aqui agora porque algumas pessoas decidiram sair de suas casas, deixar suas famílias para trás e lutar, seja como for, por um país diferente. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um tema muito delicado. Eu tenho certeza que vou ser muito xingado. Você tá ligado nisso, né? Então me dá uma moral aí, tá? Primeiro me protege. Prepara o paninho pra passar pro tio. Mas, dá uma moralzinha aí, por favor. Compartilha esse episódio. Posta nos stories lá no Instagram, se você puder. E se você postar nos stories, marca lá, @História em Meia Hora, beleza? Você também pode postar no Twitter, se você quiser, tá? Fica o convite. Marca lá, @H30podcast. Uma coisa importante, agora o Spotify, se você ouve pelo Spotify, né? Ele tem negócio de dar estrelinha, pode crer? No podcast que você gosta, né? Então bota aí 5 lindas estrelinhas pro tio, na Apple Podcast também. Se você ouve na Apple Podcast, você pode dar 5 estrelinhas pro tio, que dá muito trabalho fazer isso aqui, tá? Vou avisando. Então faz isso, clica no sininho, que tem sininho também no Spotify, e clica em seguir, se você puder, beleza? Gente, se você gosta do História em Meia Hora, você quer ver esse podcast continua de pé por muito tempo ainda, dá uma chance aí no Apoia-se, passa lá, apoia.se/História em Meia Hora. Não se esquece que eu tenho outros 2 podcasts, é o História pros Brother, onde eu falo de história e de humor também, e eu tô fazendo um podcast pra revista Aventuras na História. Pesquisa aí no seu agregador de podcast favorito, que você vai encontrar com certeza, beleza? É isso, gente, me siga nas redes sociais, é @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram, e segue o Instagram do podcast também, como eu já falei, @História em Meia Hora, beleza? É isso, gente. Muito obrigado, beijo. Até semana que vem. Na verdade, semana que vem não que é ano novo. Vou ficar uma semaninha fora, mas eu vou lançar episódio explicando. E valeu!